Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e estamos na carta aos Hebreus. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Então, nós concluímos ontem, ali no capítulo 7, vimos a importância da nova aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus. Vimos ali no capítulo 7 que se a ordenança anterior, se a lei fosse capaz de aperfeiçoar o povo, não teria sido necessário estabelecer uma nova lei, um novo sacerdócio. Nós vimos ali ontem que a antiga ordem, ela foi revogada. A palavra fala assim, né? Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, não seria necessário levantar um outro sacerdócio. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, sendo introduzida uma esperança superior. E aqui no capítulo 8, o escritor aos Hebreus inicia falando o mais importante de tudo isso que ele estava explicando, é que nós temos, ele está dizendo assim, olha, eu expliquei toda a questão desse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o mais importante é que nós entendamos que nós temos esse sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. E ele recebeu um ministério muito superior ao de Moisés. A lei anterior que foi dada por meio de Moisés. Por isso, ali no versículo 6 fala isso, por isso que ele é mediador de uma aliança superior. A aliança que foi estabelecida por meio de Cristo Jesus, ela é superior à antiga aliança. E aí no versículo 7 vai dizer por quê? Porque se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar um lugar para outra. E aí eu quero ler esse texto com você dos versículos 8 até o 13. É um texto longo, mas nós vamos ler aqui falando das características dessa nova aliança que Deus resolveu estabelecer por meio de Jesus Cristo. E aí está escrito assim do versículo 8 em diante. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem o seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Amados, aqui nós vemos a citação da profecia que teve em Jeremias, falando sobre a aliança que Deus estabeleceria com o povo de Israel. Muitas pessoas leem esse texto e compreendem, é só falando da aliança com Israel. Mas a palavra diz que nós nos tornamos co-herdeiros com Israel, coparticipantes com Israel. Hoje, quando nós estudamos a plenitude aqui da palavra de Deus, estudamos sobre o final dos tempos, estudamos sobre a questão da nação de Israel, lembrando que nós aqui do Ministério Vida compreendemos que igreja e nação de Israel não são a mesma coisa, por isso existem coisas que acontecerão em relação à nação de Israel. E quando nós vemos tudo isso, essa nova aliança, nós nos tornamos participantes. A nação de Israel como nação ainda não creu em Cristo Jesus e por isso ainda não está debaixo dessa nova aliança. Mas nós, gentios, ou seja, um povo que não é judeu,
que recebemos o Evangelho, nós nos tornamos coparticipantes, co-herdeiros com Israel dessa promessa da nova aliança. E essa nova aliança estabelecida tem uma característica muito peculiar, que está escrito aqui do versículo 10 em diante, que é o texto citado, que está em Jeremias originalmente, está citado aqui, em que diz assim, que o Senhor colocará, ele diz, eu porei minhas leis em sua mente, as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Por quê? Porque todos eles me conhecerão. Eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Amados, essa é a característica principal da nova aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus. Como que nós podemos não precisar de alguém nos dizendo o tempo todo, você precisa conhecer o Senhor, hein? Olha só, conheça o Senhor, hein? Como que nós podemos? Por causa do Espírito Santo em nós, amados. Quando a palavra diz aqui, eu porei as minhas leis em sua mente, as escreverei em seu coração, é porque o Senhor depositou do seu Espírito, como está escrito lá em 1 João, a semente divina habita em nós. E se o Espírito Santo, se a semente divina foi colocada em nós, é um novo modelo de vida. Na antiga aliança, na lei de Moisés, eles estavam acostumados a ouvir os profetas. Deus falava com os profetas e os profetas transmitiam a mensagem para o povo. Por isso que nós já vimos isso lá no primeiro capítulo de Hebreus. O escritor aos Hebreus começa a carta falando: nos últimos tempos, Deus falou com o seu povo por meio dos profetas, mas agora ele fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a característica principal dessa nova aliança. Nós não precisamos receber o tempo todo de alguém. Por quê? Porque nós temos a presença do próprio Cristo Jesus habitando em nós. Amados, isso não significa que nós não ouvimos e não aprendemos com as pessoas. Nós estudamos já a carta aos Efésios, já vimos os ministérios. Existe o ministério, aqueles que foram chamados para o ensino, que é o nosso caso aqui. Nós ouvimos e aprendemos com os nossos irmãos, com os pastores, com os mestres, com os evangelistas. É claro que nós aprendemos uns com os outros. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, amados, é a característica principal da vida da nova aliança. Não é simplesmente ouvir de alguém e obedecer uma voz externa, mas é ouvir o Espírito que habita em nós. E o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. Por isso que é tão importante nós termos vida com a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. O Espírito Santo não vai nos guiar fora da palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos ensina na palavra, coerente com a palavra de Deus. Já mencionei isso, é um privilégio para nós termos a palavra de Deus escrita. Quando nós lemos a Bíblia não é simplesmente um livro. A Bíblia é a palavra de Deus é alimento. E quando nós a lemos, o Espírito Santo que habita em nós nos conduz, nos guia, nos dá o entendimento. Essa é a característica principal da nova aliança. Não precisamos simplesmente ouvir alguém falando de Deus e obedecer externamente. O pastor falou que eu não posso fazer isso, então eu não posso. O pastor falou que eu posso fazer isso, então eu posso. Essa não é a vida da nova aliança. A vida da nova aliança é uma comunhão pessoal, individual com Deus, por meio da sua palavra e do seu Espírito que habita em nós. E porque temos essa comunhão pessoal, podemos nos incentivar uns aos outros, encorajar uns aos outros, aprender uns com os outros. Por quê? Porque na nova aliança todos nós temos o Espírito Santo. Não são mais só os profetas que têm o Espírito Santo. Não são mais só os sacerdotes que intercedem pelo povo.
Por isso que a Bíblia fala que nós em Cristo Jesus somos o quê? Reis e sacerdotes. Por quê? Porque nós vivemos por meio de Cristo, do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo Jesus, que habita em nós. E nós precisamos aprender a viver essa vida, amados. É uma vida completamente diferente da antiga aliança. É por isso que o escritor aos Hebreus escreve isso. Olha, Jesus Cristo é um mediador de uma aliança superior. É uma aliança que não é mais como era a antiga aliança, que vocês precisavam ouvir a mensagem que Deus entregava por meio dos profetas e aí vocês precisavam obedecer. Não! Aqui na nova aliança, você mesmo tem o Espírito habitando em você. Você tem uma nova natureza, uma nova vida, porque em Cristo Jesus nós somos uma nova criação. Isso significa que em Cristo nós não somos mais o mesmo ser humano que éramos. Nós temos uma nova humanidade em Cristo Jesus. Nessa nova humanidade, nessa nova vida, o Espírito Santo veio habitar. E porque ele veio habitar, agora nós podemos viver por meio desse Espírito, sendo guiados, ensinados pelo Espírito de Deus. Essa é a principal característica da nova aliança. E nós precisamos entender isso, o novo nascimento e a habitação do Espírito em nós. Amados, nós não vivemos apenas para obedecer regras exteriores. Nós vivemos para sermos guiados, conduzidos, ensinados pelo Espírito Santo. E isso acontece no nosso dia a dia, no nosso relacionamento pessoal com o Senhor. É por isso que aqui está escrito: ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Por que todos conhecerão? Não vou entrar no mérito aqui escatológico a respeito do que acontecerá com a nação de Israel, para que essa promessa se cumpra em relação à nação de Israel. Eu vou entrar no mérito da característica principal da nova aliança, que nós nos tornamos coparticipantes, como a palavra fala, co-herdeiros junto com Israel das promessas que Deus fez. Esse é o modelo de vida da nova aliança. Não precisamos de alguém o tempo todo falando algo para nós. Como irmãos em Cristo, nós acrescentamos um ao outro, nos ajudamos. Mas não, a Catiane sabe mais. Não, o mesmo Espírito que habita em mim habita em você. Ou o pastor fulano de tal, porque ele é pastor, ele sabe mais, ele entende mais. Mas o mesmo Espírito que habita em mim habita no pastor. É claro que nós temos a nossa caminhada. Nós temos o nosso, vamos dizer assim, o nosso nível de amadurecimento. Cada um está num nível, vamos dizer assim. Eu tenho uma caminhada, o meu irmão tem outro, você tem outra. Então, cada um de nós está num momento da sua caminhada com Deus, mas todos nós temos o mesmo Espírito habitando em nós. Todos nós que cremos em Cristo Jesus nascemos de novo e somos nova criação. Se você crê em Cristo Jesus, você já nasceu de novo. Você não vai nascer ainda um dia, você já nasceu. Se você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. E é essa característica da nova aliança que nós precisamos ter consciência e vivê-la, amados. E nós colocamos em prática isso, nos relacionando com Deus, recebendo do Senhor direção, entendimento, fortalecimento, sabedoria. Amados, o Senhor habita em nós. Ele nos deu uma nova vida e nós precisamos viver essa nova aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus, sendo guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nos ajudando uns aos outros, nos incentivando uns aos outros, nos encorajando uns aos outros. Em nome de Jesus, o mesmo Espírito habita em mim, habita em você, habita no pastor. E nós precisamos viver por meio desse Espírito. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela nova aliança.
Obrigada pela tua obra, Jesus, que estabeleceu um novo modelo de vida para nós, não simplesmente obedecendo regras exteriores, mas recebendo essa vida poderosa que o Senhor nos deu, recebendo do teu Espírito para sermos guiados, conduzidos, ensinados pelo teu Espírito. Muito obrigada, Senhor. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós cresçamos no conhecimento dessas verdades e nós possamos viver as realidades dessa nova aliança, Pai. Nos ajuda, nos ensina, Espírito Santo. Nós queremos compreender plenamente essa verdade de sermos uma nova criação em Cristo Jesus e termos o teu Espírito habitando em nós, para nos ensinar, nos ajudar, nos fortalecer, nos guiar. Nos ajuda, Espírito Santo, a compreender plenamente essa verdade e a vivê-la em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.